Olá, oitavo ano. Vamos começar agora a nossa aula de número 15. E o tema dela é médias e amplitude, continuando em estatística, tá bom? Tá. Para começar, o que são médias, tá? Média é definida como o valor que demonstra a concentração dos dados de uma situação, tá? Ela é dividida em duas partes: média aritmética simples e média aritmética ponderada, tá? Vocês já viram isso o ano passado, a gente tá revendo pela nova BNCC, tá? Então, vamos lá. Ó, o que é a média aritmética, gente? A abreviação dela é MA, tá? A média aritmética de um conjunto de dados, ela é obtida pela divisão, né, pelo quociente entre a soma dos dados e o número que representa a quantidade total dos dados considerados. Então, olha só, falando assim parece difícil, mas não é. Então, a média aritmética simples, tá? É a soma de todos os dados que eu tenho, né? Dado 1, dado 2, dado 3, tá como X aqui, porque são valores que eu não conheço aqui no caso, são exemplos, tá? Dividido pela quantidade de dados que eu tenho, tá? Então, MS é média aritmética simples, o X, X1, X2, X3, são os valores dos dados, né? E N, a quantidade. Vamos para os exemplos, para vocês entenderem melhor. Olha só. Marcelo é feirante e trabalha em 5 feiras diferentes ao longo da semana. O produto que mais vende é a melancia. A tabela mostra o número de melancias vendidas em cada dia de trabalho de uma semana. Vamos determinar a média de unidades vendidas por dia. Então, aqui eu falei para vocês, né, que o X, a média, né, a média simples, aritmética simples, é a soma dos dados obtidos. Então, quais são os meus dados aqui? É a quantidade de melancia vendida por dia, né? Então, na quarta-feira vendeu 8, na quinta-feira vendeu 12, na sexta-feira 6, no sábado 17 e no domingo 22. Tá, beleza. E o meu N é a quantidade de dados. Qual a quantidade de dados que eu tenho aqui, gente? Ó, 2, 3, 4, 5. A quantidade de dados aqui são os dias da semana que ele trabalha, tá? Então, são 5. Ó, 2, 3, 4, 5 dados. Quantidade de dados, tá? É dividido a soma dos dados pela quantidade deles, tá? Então, aqui, MS é igual 18 mais 12, 20, 20 mais 6, 26, eu não fez a conta ontem. 26 mais 17 dá 43, 43 mais 22 vai dar 65. Então, na semana, ele vende 65, vendeu, né? 65 melancias. Dividido por 5, vamos dividir? Dividido por 5, já ia colocar a resposta. Vai dar... Então, por dia, gente, ele vende... A média que ele vende por dia são 13 melancias. Então, recapitulando, a quantidade de dados, o valor dos dados, né? O valor dos dados que eu tenho, dividido pela quantidade de dados. Então, os valores foram dados na tabela, né? Cada dia, cada quantidade que ele vendeu. E qual a quantidade desses dados? É só eu ver. 2, 3, 4, 5. Dividido por 5, tá bom? Vamos continuar. Agora, vamos falar de média aritmética ponderada, tá? É calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Lembra aquela média que a gente fazia?
que eu tinha que dar um peso para ela, tinha o peso dela, multiplicava, lembra disso? Depois que eu der o peso, encontro a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos, né? Então, aqui, ó, média ponderada, tudo que tiver P1, P2, P3, é o peso ou a repetição de cada dado, tá? E o 1 são os valores dos dados, tudo bem? Então, o peso dado ou a repetição que é dada, vezes o valor de cada peso, de cada repetição, vou somar todos e dividir pela soma dos pesos, tá? Vamos para os exemplos. Olha aqui. O dono de uma quitanda comprou 40 quilos de batata por R$ 5,20. Então, ele comprou, vamos lá, média ponderada, o peso, 40, né, que é o peso ou a repetição de dados, 40 vezes o valor que foi dado, 5,20, mais, e outros 60 quilos do mesmo tipo de batata por R$ 4,50. Então, ele comprou 40 quilos por R$ 5,20, mais 60 quilos por R$ 4,50. Ok? Qual é o preço médio do quilograma da batata, gente? Agora, eu vou dividir pelo quê? Pela soma dos pesos. O peso aqui não é 40, não é 60? 40 mais 60. Ok? Então, vamos fazer as contas aqui. Ó, o que eu fiz aqui, gente? Eu multipliquei 40 por 5,20, deu 208. 60 por 4,50, deu 270. 40 mais 60, 100. 208 mais 270 vai dar 478, dividido por 100. Tudo bem? Como que eu faço a conta? 478, duas casas decimais, 4,78 é o valor do quilo médio da batata, tudo bem? Então, o valor do quilo médio da batata é 4,78. Ok, gente? Vamos para mais um exemplo. Olha aqui. Comprei duas camisas, onde cada uma custou R$ 27,00. Então, vamos lá. Média ponderada é igual. Duas camisas, né? Quantidade, peso, né? Duas camisas, que custou cada uma, né? O valor, que é o R$ 27,00. Mais 3 camisas, onde cada uma custou R$ 35,00. Mais 4 camisas, cujo preço unitário foi R$ 30,00. Tudo bem? Dividido pelo quê? Dividido pela soma dos pesos. Quem são meus pesos aqui? 2, 3 e 4, que é a quantidade de camisas, tá? 2 mais 3 mais 4. Tá? Então, a média ponderada é igual. 2 vezes 27, 54. Mais 3 vezes 35, 105. Mais 4 vezes 30, 120. Pode até tirar o zero aqui, tá, gente? Só coloquei para ficar bem claro. 2 mais 3 mais 4 vai dar 5, 9. Tudo bem? Então, a média ponderada é igual 120 mais 105, 225. 225 mais 54 vai dar 200. 120, 225 mais 54 dá 9, 279.
279 dividido por 9, tá? 279 dividido por 9 vai dar, aqui dá 3, dá 0, R$ 31. Então, a média de preço das camisas ficou em R$ 31, ok? Vamos lá, mais um exemplo. O exame de seleção pode ser composto de 3 provas, onde 2 primeiras têm peso 1 e a terceira tem peso 2. Então, ele fala, são 3 provas, a primeira e a segunda com peso 1, então é vezes 1, e a terceira com peso 2, tá? Um candidato teve notas 70, 75 e 90. Terá que média final? Então, vamos lá. A primeira prova, a primeira nota, 70, né? Então, média ponderada é igual. Ó, a primeira prova teve peso 1, vezes 70. A segunda prova, né? Também peso 1, 75. A terceira teve peso 2. E ele tirou quanto? 90. Dividido pela soma dos pesos. Então, a soma do peso aqui, ó, é 1 mais 2, ok? Então, 1 vezes 70, 70, mais 75, mais 180. Dividido por 4. 180 mais 75 mais 70 dá 15, 22. Dá 325. Dividido por 4. 325 dividido por 4 vai dar 8. Ó, por 4 dá 8. 81, sobrou 1. 0, dá 2, mais ou menos 81 e 20, tá? Mais ou menos 81 e 20 é a média final dele. Tudo bem, gente? Acabaram os exemplos? Deixa eu ver. Acabaram os exemplos de média ponderada. Agora, vou falar com vocês sobre amplitude. Muita atenção aqui, porque esse é um tema novo para vocês, tá? Isso vocês não viram no passado. Então, a amplitude, gente, nada mais é do que a diferença entre o maior valor e o menor de uma série de dados. Então, eu tenho uma quantidade de dados e a amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor valor, tá? Uma amplitude menor indica uma variação menor nos dados. Uma amplitude maior indica uma variação maior entre os valores dos dados que eu tenho. Vamos para um exemplo aqui. 2 candidatos a uma vaga de emprego passam por 5 avaliações no processo de seleção da empresa, recebendo nota em cada uma delas. Então, olha aqui os dados do candidato A. Ele tirou 6, tirou 8, tirou 7, tirou 8, tirou 6. E o segundo candidato tirou 3, 10, 10 de novo, 9 e 3. Fazendo a média simples, né? A média aritmética simples, foi somado as notas da prova e dividido pela quantidade de provas. Então, peguei todos os dados, somei e dividi pelo total de dados. Fazendo essa conta, obtive a média 7 dele. A mesma coisa foi feita com o candidato B. Eu somei todas as notas dele e dividi pelo total de notas. E também deu nota 7. Então, você olhando assim, olhando pela média, os 2 candidatos estão iguais, né? Mas aí que entra a amplitude, tá? Fazendo a análise com base na amplitude, né? Você consegue resultados diferentes. Então, olha aqui a explicação. Uma análise com base na média indicaria que os 2 candidatos têm o mesmo desempenho. Agora, olha com relação à amplitude. Eu não falei que a amplitude é a diferença, né? Entre a maior nota e a menor nota.
Então, pegando a maior nota do candidato A e a menor nota, fazendo a diferença entre elas, né? Diferença é menos. Então, a maior nota e a menor nota. Fazendo a diferença entre elas, deu que o candidato tinha amplitude 2. Pegando a maior nota do candidato B e a menor nota do candidato B, a amplitude deu 7. Então, observa que as notas do candidato A estão mais próximas da média, né? Olha aqui. A média foi 7, não foi? Olha as notas dele. 6, 8, 7, 8 e 6. Estão bem próximas à média. Agora, as notas do candidato B, não. Então, o que significa isso? Que o candidato A, ele tem uma média mais regular. Ele é um candidato mais regular. É muito próximo, tá vendo? Um do outro. A amplitude é baixa. Lembra que eu falei? Uma amplitude menor pode indicar uma variação menor nas notas. Olha aqui a amplitude 2. Quanto menor a amplitude, a variação nos dados é menor, ó. 6, 8, 7, 8 de novo e 6. Tá vendo que tá bem próxima? Agora, uma amplitude maior, olha, amplitude 7, significa que as notas têm muita diferença entre elas, né? Uma variação maior entre as notas, ok? Isso pode ser muito importante pro contratante. Por quê? Quem vocês vão preferir contratar? Alguém que mantém uma média próxima, né? Tá na média. Ou alguém que tira um 3, tira um 10, depois tira um 1, tira um 4... né? Uma pessoa que não é constante, né? Uma pessoa inconstante. Preferível contratar uma pessoa mais constante, ok? Mais equilibrada, tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, eu tiro na aula, tá?